Bem, senhores, vamos mais a um dos vídeos dicas do CC. Hoje com o gráfico de função afim à função de primeiro grau. Primeiro nosso exemplo. Construa o gráfico da função f de x igual a 2x mais 2. Bem, gente, uma das maneiras de você construir gráfico de uma função é você fazendo uma tabela de dupla entrada, atribuindo uma vez 0 para x e outras vezes 0 para y. Assim fazendo, quando você usar x para 0 na lei da função, ficamos com 2 vezes o 0 mais 2, daí temos o y valendo 2. Então aqui temos o nosso primeiro ponto 0, 2. Quando o y é 0, vamos à lei da função e substituímos o y por 0. Ficamos com 0 igual a 2x mais 2, daqui tiramos que o x é menos 1, daí então temos o segundo ponto, menos 1, 0. Então 0, 2 é o primeiro e menos 1, 0 é o segundo ponto, estamos a denominá-lo de B. Então, gente, para concluir, vamos ao plano cartesiano e usamos esses dois pontos nesse plano. Primeiro ponto, o menos 1, 0 e o segundo ponto, o 0, 2. Aqui, respectivamente, abscissa menos 1, ordenada 2. Bom, gente, para você então traçar o gráfico da reta, é só interligar esses dois pontos e aqui você tem o gráfico da reta. Vamos a mais um exemplo sobre construção de gráfico. Então, f de x igual a menos x mais 2. Então, gente, ficamos aqui com a lei da função. A outra maneira de você chegar lá, e uma maneira aqui também aproveitando a ocasião, discriminando logo quem é o coeficiente angular, se o pedido for, né? E o coeficiente linear, você aqui mesmo já poderia destrinchar esses dois pedidos. O coeficiente angular é o valor de x, que é o valor do coeficiente de x, que no caso é o a valendo menos 1, e o coeficiente linear é o b, valendo 2. Bom, então o zero da função é outra maneira da gente chegar lá, né? Então você iguala a lei da função a zero, resolve a equaçãozinha, chegamos aqui no caso a x igual a menos 2. Bom, gente, então menos 2, aliás, 2, desculpe, é o zero da função, né? Atribuindo aqui, transpondo 2 a segundo membro, multiplicado por menos 1, ficamos com x 0, 2, ou seja, o zero da função. Outra maneira, outro modo, é se você se lembrar que o zero de uma função de primeiro grau é dado por menos b sobre a, é só substituir, né, gente? No nosso caso aqui, ficamos por menos 2 sobre o menos 1, e menos 2 por menos 1 é 2, que no caso é o nosso zero de função. Bom, para chegarmos então ao gráfico, gente, o que é preciso? O coeficiente linear, que nós temos aqui desde o seu princípio, né, ó, e a raiz. Pronto. Se você usar o plano cartesiano e conseguir jogar, ou representar, melhor dizendo, o coeficiente linear, que é o valor do b, ó, e o zero da função, que é o que você determina, é só interligar esses dois pontos, gente, que é, no caso, o gráfico dessa nossa função. E aqui, ao mesmo tempo, você tem ó, que o ponto 2, 0 é justamente o ponto de interseção com o eixo das abscissas, e o ponto 0, 2, né, é o ponto de interseção com o eixo das ordenadas, ou seja, o 2, 0 é o intercepto x, o 0, 2 é o intercepto y. Bem, gente, vamos aqui ao sinal da função afim à função de primeiro grau. O que é que vem ser estudar os sinais de uma função de primeiro grau, o f de x, ou y, f de x igual a x mais b? É determinar os valores reais de x do domínio para os quais se tem o y menor igual ou maior do que zero, ou seja, a imagem positiva, negativa ou nula, né? Sabemos que a y é igual a zero se o x é o menos b sobre a, ou seja, é o zero da função, é o intercepto com esse x, nós vimos há pouco. Para conhecermos os valores reais de x de modo que se tenha y menor ou y maior, devemos considerar o sinal do a, ou seja, do coeficiente angular. Então, gente, é uma peça importante no estudo de sinais da função, é o valor do a, que é o coeficiente angular, em outras palavras, é o coeficiente de x na lei da função. Bom, vejamos aqui um resumo. Se o a é positivo, a função é crescente. Nós já vimos em vídeos passados.
E nesse caso, se o x é menor do que menos b sobre a, x, aqui no caso o zero da função, gente, os valores de domínio menores do que menos b sobre a, ó, as imagens são negativas. Ó. O sinal dessa faixa são os valores contrários ao de a. Se o x é o menos b sobre a, que é o zero da função, o y é zero. E se o x for maior do que o zero, ou seja, da função do que o menos b sobre a, as imagens aqui são positivas. Então, gente, esse quadro é fundamental você guardá-lo. E aqui temos a situação, a condição gráfica para o seu estudo de sinais de função. Vejamos o outro caso. O caso em que a função é decrescente, é o caso em que a é negativo. Nesse caso, nós temos o quê? Se o x for menor do que menos b sobre a, do que o zero da função, a imagem é positiva, ó, o gráfico está acima. Se o x é igual a menos b sobre a, que é o zero da função, o y é zero, que é o zero da função. Se x for maior do que o zero da função, x estiver à sua direita, ó, as imagens aqui, gente, estão abaixo. Ó. Se estão abaixo, ou seja, se também o gráfico está abaixo do eixo x, eixo domínio, a imagem é negativa. Então, sinais contrários, mesmo sinal de A, desculpe, e aqui é o sinal contrário. Bom, então, gente, vamos aqui a alguns exemplos, e aqui ainda um quadro resumo. Você pode chegar para A positiva, a função é crescente, ó. Sinal contrário de A está à esquerda do zero, mesmo sinal de A, positivo no caso, ó, está à direita. Segundo caso, se o A é negativo, função é decrescente, contrário de A, ó, é positivo, né? Já que o A aqui é negativo, ó, a esquerda, se você guardar, é sempre contrária a A, e a direita do zero da função, sempre vai haver o mesmo sinal de A. Bom, gente, vamos aqui um exemplo. Estudar o sinal da função f de x igual a menos 2x mais 10. Para o cálculo da raiz ou do zero da função, já vimos. Tomamos a lei, igualamos a zero. Nesse caso, nosso zero é 5. Como o a é menor do que zero, né, menos 2 o a, né? Menos 2, a função é decrescente. Portanto, o gráfico tem esse aspecto. Ó. Ok? Ó. Função decrescente. Função em que o zero é 5, as imagens maiores do que zero estão aqui à direita, à esquerda do 5, nós dizendo, e os que estão com a imagem ou possuem os valores de x com imagens negativas estão aqui à direita do zero. Ou seja, gente, nós temos que se o f de x é zero, é o zero da função, x vale 5. Se o f de x é positivo, os valores de domínio, o valor de x é menor do que 5. E se a imagem é positiva, o valor de x é maior do que 5. Bem, senhores, vamos aqui a construir o gráfico da função e estudar os sinais da f de x igual a 3x menos 5. Então, nós temos que o zero da função, igualamos a zero, idêntico, só que agora é 5/3 do zero. Ó. Vamos ao coeficiente linear da função. O coeficiente linear da função é menos b. Então, gente, se temos o zero e o coeficiente linear, não temos dificuldade de fazer o gráfico. Não é só tomar os dois valores, o zero no eixo x e o coeficiente linear no eixo y, e ligar os pontos. E aqui as condições, né? A função será positiva. A função será positiva para os valores de x maiores do que 5/3. Quando é que ela vai ser negativa? Para os valores de x menores. Então, aqui nós temos a resposta, né? Os valores de x menor do que 5/3 menores, ó, nos fornecem uma imagem negativa. Os valores de x igual a 5/3 nos fornecem uma imagem nula. E os valores de x maiores, de domínio maiores do que 5/3, nos fornecem uma imagem positiva. Bem, senhores, no mais, bons estudos aos senhores, valeu. Qualquer coisa a mais, nosso videozinho, é só você clicar em Veja Mais de Edi Reis Bessa.